Vamos agora para o nosso Congresso Nacional, nosso querido Congresso Nacional. Estou falando de CPMI. Vamos, CPMI dos atos golpistas recebeu o nosso homem-bomba ontem, né? Tal do George Washington, um nome bem icônico. É o nosso mais famoso terrorista atualmente, né? O cara, em véspera de Natal, o cara, quando você para lembrar, é absurdo. Em véspera de Natal, o cara conseguiu botar uma dinamite, né? Foi um explosivo caseiro ali, mas acho que é a base de dinamite, em um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. Nesse momento, sua família está orgulhosa da sua conduta? Estou lhe perguntando. Permanecerei calado, senhor. Só acha que a sua família tem orgulho da sua conduta? Permanecerei calado, senhor. Senhor presidente, diante desse silêncio covarde do senhor Jorge, porque é isso que o senhor é, covarde, medíocre, utiliza a imagem do seu filho aqui para tentar sensibilizar as pessoas. Você da ordem, a senhora se mantenha calada, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor é covarde, medíocre, usou a imagem de uma criança. Nesse momento, sua família está orgulhosa da sua conduta? Nesse momento, sua família está orgulhosa da sua conduta? Contexto, o filho dele é PCD. Ah, o filho dele é PCD. Esse aí é o deputado, eu estava vendo aqui, é o deputado Duarte Júnior. Duarte Júnior, sim. O PSB do Maranhão. E o George Washington, como o Claudinho estava falando, teve ontem lá na CPMI, né? E eu não vi o depoimento inteiro dele, mas me parece que, por orientação dos advogados, ele ficou nessa ladainha de não falar nada, né? Exato. Tá preso, né? Tá preso na papuda. Quando era questionado por bolsonaristas, ele falava mais, exceto quando eram perguntas muito incriminatórias, né? Porque como ele é réu confesso, o crime dele foi muito grave, nem os bolsonaristas estão conseguindo passar pano, né? Obviamente tem alguns que relativizaram, que estão pegando isso aí e isolando de tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, e numa outra ocasião que aconteceu no dia 12 de dezembro também, dia 12, se não me engano, que os bolsonaristas tinham feito uma zona lá em Brasília, em frente ao prédio da PF. Daí depois, no dia 24, teve esse ataque, a tentativa de ataque, né, que de fato não ocorreu, graças a Deus, porque o potencial era gigantesco no aeroporto de Brasília, e depois no dia 8. Então, a estratégia de muitos deputados e senadores bolsonaristas era isolar os casos, falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, como se não tivessem todos nos mesmos acampamentos ali nos quartéis generais, né? Foi utilizado muito também por ele. Quando ele não estava em silêncio, ele falava que eram petistas infiltrados, obviamente. Ele desmentiu um pouco as versões anteriores dele. Teve um deputado que eu não lembro o nome, eu vou pesquisar isso depois. Ele colocou um ponto muito importante, porque ele é réu confesso, e por ter confessado, ele ganha certos benefícios, né? Sei. Redução de pena e tudo mais. E ele chegar na comissão parlamentar de inquérito e desmentir algumas das coisas que ele mesmo confessou, ele tá dando um jeito aí de burlar tudo que ele falou, né? Ele não pode mudar a versão após ter confessado e ter sido beneficiado por isso. Então, por mim, ele deveria ter encerrado o depoimento e ele ter sido preso de novo. Ainda tendo que rever todos os benefícios que ele ganhou por ter confessado e depois chegar aí e desmentir. Mas, Cláudio, a gente vê muito que essa é uma prática que, assim, eu não entendo como é que as pessoas não percebem isso, que o bolsonarismo, ele abandona as pessoas, né? Assim, a gente viu... nossa, agora esqueci o nome dele, que era o cara que depois morreu de ataque cardíaco, foi o primeiro a ser abandonado, que é um dos caras que ajudou muito o Bolsonaro em 2018. Depois então a gente vê muito que essa foi uma prática comum, assim. Então você radicaliza a pessoa, depois que a pessoa comete algum ato... Gustavo Bebiano. Foi, acho que, um dos primeiros a serem abandonados. O cara estava nessa roubada e depois você via que ele sofreu muito, morreu de infarto, passou a ser atacado muito, principalmente pelo Carluxo. Então é uma tática impressionante, que eles falam tanto de você, da verdade, de você ser um cara moral, mas é de uma amoralidade tão absurda, porque você pega uma pessoa, você, de certa forma... enche a cabeça dela de mentira, de loucura, de paranoia,
e daí depois quando ela comete um ato que tipo, você é meio indefensável, né, de certa forma, né, porque você vai explodir o aeroporto, você vai, tipo, invadir o Congresso, aí você... Não, tanto que invadiu o Congresso é o que você estava falando, né? Quem invadiu o Congresso foram os infiltrados, cara. Como é que alguém pode acreditar numa baboseira dessa, assim, cara? Você precisa estar muito alienado da realidade, você acreditar que toda aquela quantidade de pessoas foram incentivados por infiltrados, que a culpa foi do cara do GSI, que a culpa foi do Lula, que a culpa foi do Dino, que a culpa foi de, sei lá... Pô, então sempre assim, sempre tem um inimigo externo, e para o cara que está dentro do grupo passar a ser o inimigo externo, é dois palitos, entendeu? É só acontecer alguma coisa que o cara... Mas vamos ver o vídeo aqui, que o vídeo eu acho que resume isso que a gente está falando. É só esculacho agora, só vem esculacho. Sua família está orgulhosa da sua conduta? Estou lhe perguntando. Permanecerei calado, senhor. Só acha que a sua família tem orgulho da sua conduta? Permanecerei calado, senhor. Senhor presidente, diante desse silêncio covarde do senhor Jorge, porque é isso que o senhor é, covarde, medíocre, utiliza a imagem do seu filho aqui para tentar sensibilizar as pessoas. Concedida da ordem, a senhora se mantenha calada, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor é covarde, medíocre, usou a imagem de uma criança com necessidades especiais para tentar sensibilizar as pessoas. Seu covarde. O senhor poderia ter matado crianças com deficiência, poderia ter matado pessoas inocentes. Por sorte, graças a Deus, você é incompetente até para a prática de um crime. E eu estou lhe dando a oportunidade. A democracia que você atentou contra está lhe dando a oportunidade de falar, de dizer quem são seus comparsas. O senhor cala porque tem rabo preso. Fica calado para proteger quem lhe financiou, quem lhe financia, quem deve estar bancando a sua família. O senhor está distante do seu filho e a sua covardia vai lhe manter distante ainda mais tempo. O senhor não está pensando no seu filho, o senhor não está pensando nas necessidades especiais do seu filho, não está pensando na sua família porque o senhor é covarde. E aí eu lhe pergunto, o presidente que você defende afirmava aos quatro cantos desse país que bandido bom é bandido morto. Agora, que está olhando o sol nascer quadrado lá da Papuda, o senhor continua concordando com o seu presidente, com o seu mito, ou mudou de opinião? Permanecerei calado, senhor. Vai ficar calado por muito tempo na cadeia, porque é isso que o senhor merece, seu covarde, seu bandido, seu condenado. Senhor presidente, é o suficiente. Ele se emociona um pouquinho. Porque Foi um esculacho bonito. Não, essa coisa do bandido bom e bandido morto assim, é muito engraçado, né? Porque eles vivem falando isso, aí na hora que o cara... Quando os caras todos foram presos, né, no 8 de janeiro, né, era muito engraçado, né? Porque os caras viviam falando isso, só que na hora que eles foram presos, eles começaram a reclamar da comida. Os caras estavam cometendo um crime, foram presos. Começaram a apelar para direitos humanos. Daí os caras começaram a dizer, a comida é ruim. Pô, você não falou que bandido bom é bandido morto, você tá preso, cara. Tipo, você tá reclamando do rango. Então, tipo assim, não, vamos melhorar o rango. Eu sou a favor de melhorar o rango da prisão. Quando o bandido é preto e pobre, tu defende tortura. Quando é pra você, você tá reclamando que o arroz tá grudado? Porra. Nossa, tu cara. Tem o que dialoga muito bem com o que a gente tá falando aqui, cara, de botar eles contra a verdade deles mesmo. Aí a Jandira Fegali, ela consegue botar eles contra eles de uma forma que a gente vê que eles bugam. Eles simplesmente bugam. O senhor sabe que o senhor é um terrorista, não sabe? Olha lá, buga. Ele buga. O senhor é um terrorista. Eu não me vejo como terrorista, senhora. Mas o senhor é. Colocar... Não sou. Não é. O senhor não se considera, mas... Não. O senhor é um terrorista. O senhor é um terrorista porque, além de estar dentro da lei do terrorismo, o senhor ia colocar em risco a vida, a integridade da vida das pessoas e o patrimônio público. O senhor ia colocar em risco a vida, provavelmente, de centenas de pessoas. Eu já estou condenado. Eu sei pelo que o senhor está condenado, mas o seu processo está desmembrado e esses outros processos ainda estão sob o senhor e estão em outra instância. O que eu lhe pergunto, se o senhor está arrependido do que fez? Permanecerei calado, senhora. Mas o senhor frequentava os acampamentos? Cheguei a frequentar, senhora. Frequentou. Muitas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Essa é uma boa resposta.
inclusive. Nem esperava que ele respondesse essa, presidente. Olha, essa é uma boa resposta. As mulheres têm essa capacidade de persuasão. Muitas vezes. Essa foi boa. Por fim, já que meu tempo aqui está acabando, dizer apenas o seguinte, já que as perguntas, certamente as próximas não seriam respondidas de fato, dizer o seguinte, Jorge Washington, o senhor participou de um dos crimes mais violentos que a gente já viu acontecer nesse país, e foi colocar bomba. Se o senhor discordava ou não de ser um caminhão de combustível, isso a essa altura, para nós, o que importa é que o senhor participou de um crime hediondo aqui. Se o senhor queria botar numa torre de energia dentro do aeroporto, num caminhão de combustível, isso aí a investigação é que vai demonstrar. O importante é que o senhor provavelmente foi quem produziu esse artefato, foi quem, não sei se num câmbio paralelo, comprou esses explosivos, e foi o senhor quem articulou junto com os outros. Agora, saiba, e eu vou repetir aqui, o senhor está sozinho nesse negócio, porque mesmo aqueles que defendem as mesmas ideias que o senhor, tudo que eu ouvi aqui hoje o dia inteiro todo mundo considerando o senhor um criminoso. O senhor Bolsonaro já tinha fugido para os Estados Unidos, abandonou todo mundo aqui. Os bolsonaristas que estão nessa comissão também, todo mundo considerou o senhor um criminoso. O senhor Wellington fugiu e ninguém está com o senhor mais. Acho bom que o senhor se aprume e comece a contar as coisas, porque certamente o senhor vai pagar por isso sozinho. Obrigado, presidente. Muito bom, isso. Né? Lembrando que após tudo ter acontecido ali no dia 24 de dezembro, né, ele também, no apartamento que ele estava em Brasília, haviam 170 mil reais de armas. E aí uma das teorias é que ele ia distribuir essas armas pelas pessoas que são caques, né, que estavam nos acampamentos, para, de certa forma, estimular o caos em Brasília e justificar um decreto de GLO para o governo militar voltar, no caso, né?